Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Crachá na Mesa. Eu sou a Bea, tô aqui com a minha super dupla. Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas! Hoje é o último episódio deste ano, dessa temporada. A gente já tá na terceira temporada. E eu, sinceramente, não acho que teria como a gente encerrar esse ano de uma maneira diferente do que com uma super amiga, super ouvinte e convidada mega especial, com a Bruna. Oi, gente! Muito feliz de estar aqui nesse último episódio do ano. Muita responsabilidade também. Bem-vinda, Bru! Obrigada! Bruna é amiga de longa data. Bruna é historiadora, licenciada e bacharelada da Unicamp, lá, saudades do IFISH. Ela também foi recém-titulada mestre em preservação de patrimônio cultural e também é pesquisadora de temas relacionados à memória, identidade e questões raciais. E é o ouvinte número 1, assim, e eu quero começar falando que esse marco, assim, do último episódio, começar o podcast foi uma ideia bem maluca que a gente teve, né, Nana? Que acho que e virou. Não sei, colocando agora bem maluca, não sei se é tão maluca assim, mas naquela época parecia uma loucura. É uma maluquice que tem dado muito certo. Toda vez que eu dou play e ouço, eu falo, ai, caramba. A gente que trabalha com produção de conteúdo, falando sobre temas que não necessariamente são muito populares, sempre dá aquela insegurança, assim. E eu acho que é muito simbólico, Bruninha, te ter aqui. Teve um dia que a gente gravou um episódio, tava super insegura em relação ao episódio. E aí, na hora que eu fui olhar o Instagram, assim, você tinha me mandado uma publi do Afetos e falou assim, podia ser o Crachá na Mesa, eu ia amar. Nossa, e aquilo foi o momento que eu olhei, falei, tô até emocionada aqui. Falei assim, caramba, né? A gente recebe alguns sinais, assim, de a gente tá fazendo uma parada certa. E esse dia foi muito importante, assim. Eu falei, é isso, vamos lá, mais um episódio. Não sei mais quantos milhões de episódios a gente gravou. Então, muito feliz de ter aqui, que é a apoiadora da Pulsa, também a Bruninha, pra vocês vão conhecer ela aqui um pouco mais. Mas também, quando a gente fez a série lá de Mulheres Incríveis, a Bruna tá lá também, pra vocês conhecerem um pouco mais. E aí, Bro, te apresentei aqui com vários títulos e adjetivos e já contando um pouco da nossa história. Acho que pra começar, queria que você contasse, assim, mais sobre você, até o momento em que a gente se conhece. Que daí eu acho que eu vou querer fazer uma pausa aqui pra falar um pouco mais de como que esse encontro aconteceu. Perfeito. Olha, de todos esses títulos, o mais legal é ser essa fã da Pulsa e desse podcast maravilhoso. E é muito gostoso acompanhar isso, né, desde o começo. Então, me sinto aqui mais uma vez repetindo, muito feliz de estar aqui. Ai, vou chorar, menina. Mas vamos lá. Como a Bea comentou, eu sou formada em História, né? Eu sou de Campinas, tenho 29 anos, sou nascida e criada aqui em Campinas, na região periférica aqui do município. Me formei em História pela Unicamp, hoje eu recebi recentemente o título de mestre em Preservação do Patrimônio Cultural e acho que isso tem um pouco a ver com as meninas terem me convidado também para estar aqui nesse episódio. Isso faz, assim, pensando na forma como eu ia me apresentar aqui, olhando também para minha trajetória acadêmica, né, para minha trajetória, na verdade, a questão da educação e da forma como eu estive sempre em instituições públicas de ensino, foi o que tem conduzido muito fortemente, o que tem conduzido muito fortemente a minha trajetória, até porque eu ingressei na Unicamp a partir de um programa de ação afirmativa voltado para alunos de escolas públicas da cidade de Campinas, e não sabemos, né, como teria sido essa trajetória se não fosse isso. Então, para além disso, sou filha de um homem negro, tenho dois irmãos, uma irmã e um irmão, também filha de uma trabalhadora e auxiliar de produção também, então acho que isso é um perfil importante de traçar, quando a gente olha para a nossa sociedade, e para as pessoas que estão nessa academia também. Bruninha, eu tenho uma dúvida aqui. Você, assim como eu, é irmã do meio. Sim. Eu sabia que isso ia aparecer aqui. Mas sabe o que é? Eu, com muitas pessoas que eu converso, a gente que é das ciências humanas como um todo, quando a gente se apresenta e fala, fiz ciências sociais, fiz história, muita gente vira pra mim e fala assim, era o que eu queria ter feito. Mas acabei fazendo piriri e pororó. A sua irmã é engenheira e você é historiadora. Como que foi isso? Foi tranquilo? Teve que ter aí um trabalho de convencimento? Eu não diria um trabalho de convencimento, mas eu acho que eu ainda estou nesse processo de me encontrar nessa área de ciências humanas até hoje, assim, quando eu
olho, por exemplo, para o restante da minha família, e aí quando eu falo família, sei lá, tios, primos, assim, eu sou a única pessoa dessa família que foi para a área de humanas, que foi para a área acadêmica. Então, assim, é sempre uma dificuldade pensar em como eu vou falar para essas pessoas o que eu faço, né? E aí eu acho que tem a ver com o que, né, a gente vai aprofundar mais para frente, de pensar o quanto esse lugar também não é valorizado, né? Por que eu fico insegura de falar que eu sou uma pesquisadora da área de ciências humanas e não sei lá, e não trabalho numa empresa, né, X, na área comercial, na área de venda, sei lá, qualquer outra coisa, né, ou na área de engenharia, por exemplo. Uma coisa bem rápida, assim, mas que agora me veio, a minha irmã, por exemplo, ela é engenheira de alimentos e ela trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria de alimentos. Ela também é uma pesquisadora dentro dessa empresa. Olha as diferenças, né? É muito doido isso, né? Essa dificuldade. Eu acho que a gente teve um episódio, né, sobre sucesso e como a gente consegue ir ressignificando, e a gente individualmente bebe em fontes diferentes sobre o que é sucesso, né? Mas é sempre uma dificuldade fugir do padrão, né? É muito simples. Não vem nada depois de engenheira. Já veio um monte de pressupostos sobre uma carreira incrível, sobre dinheiro e etc. Enquanto pesquisadora fica ambíguo. Historiadora é triste, assim, né? Ainda mais quando a gente vem de um lugar de enfraquecimento mesmo, sobre qual que é o nosso papel, né? Eu adoro quando as pessoas falam, e eu tento não levar pro coração, assim, que fui pra tal lugar e fiz um estudo antropológico do negócio. A pessoa passou meia hora, rodou, esticou o pescoço, assim, acho que fez um estudo antropológico. E eu fico assim, não, né? Mas, enfim. E aí, você entra na Unicamp, né, através do Profis. Eu conheci o Profis através de você e da Bia e de outras pessoas que tive a oportunidade de conhecer. E é engraçado você dizer, tipo, não sabia o que seria da minha história sem essa política. Eu acho que, na verdade, a gente sabe, né? A gente viveu na pele. A gente se encontra num projeto de educação popular dentro da universidade, voltado para a educação de jovens, adultos e idosos, em que muitas das pessoas que lá a gente conhece educandos não conhecem a universidade para além do Hospital das Clínicas, né? Muitas pessoas chegam lá, uma das principais falas eu achava que a Unicamp era só o hospital. Profis, eu acho que ele é essa força motora de trazer a população para dentro da universidade e romper, mesmo que ainda de forma muito tímida, porque mesmo o Profis, ele já fez 15 anos? A primeira turma foi em 2011. Então, não tem, né? É uma política pública bastante recente e tímida, né, em relação à quantidade de vagas que a gente tem, mas que permite essa mudança de narrativa, né, e de sentimento de pertencimento de uma universidade, que é a Universidade Estadual de Campinas, né? E aí, a gente se conhece na sala de aula. E um dos lugares mais incríveis que eu já pude estar, e eu acho que toda vez que a gente se encontra com pessoas que estiveram no projeto, e eu já trouxe aqui em vários momentos no Crachá da Mesa, né, o quanto que o PACE, que é esse projeto que a gente fez parte, ele foi uma mudança, um lugar de mudança, de transformação e de aprendizados que eu carrego até hoje e consigo aplicá-los tranquilamente no meu dia a dia de trabalho, mesmo não estando mais em sala de aula. Eu acho que é uma frase que eu repito toda semana, que eu bebo na fonte de Paulo Freire. Quase que tentando justificar algumas escolhas que eu faço no meu trabalho, mas nem só no trabalho, né? Mas diria que na vida, a educação dos cachorros da Bea também é pautada em Paulo Freire. É complicado, né? Quando a tia fica com os doguinhos. Mas eu apoio. E aí a gente tem esse momento de encontro, mas eu acho que eu nunca te perguntei, assim, Bruninha, como que você foi parar lá no projeto? Desde que eu entrei na universidade, eu fiz o uso de bolsas de permanência, né, de auxílio social e de iniciação científica para me manter na universidade. Num determinado ano, né, isso foi em 2017, eu estava trabalhando num outro projeto, assim, também ligado à área de história, mas não estava mais fazendo tanto sentido as atividades que eu desenvolvi nesse projeto, e conversando com a Bia, ela falou, a professora responsável pelo projeto onde eu tô tá em busca de outros bolsistas, tem bolsa sobrando, vou te mandar. Eu falei, nossa, manda, quero.
E aí, isso sem conhecer, né, muito bem como que era esse projeto, exatamente como que funcionava. Sabia que tinha a ver com a licenciatura e fui, e mais do que me identifiquei, né, assim, inclusive o PES é um dos responsáveis, assim, pela construção também da minha carreira acadêmica. Então, eu cheguei no PES no começo de 2017, fui recebida, né, de braços abertos, coração aberto, por um grupo de educadores, educadoras muito gostoso, assim, de fazer parte, e do qual a Bea fazia parte. Sim. Então, foi quando nos encontramos, e aí cheguei então no PES, e foi a minha primeira experiência como educadora. Era isso também. Que eu ia perguntar, foi a primeira vez na sala de aula? Sim, primeira vez na sala de aula, primeiras aulas, assim, né, que a gente não chamava exatamente de aula, né, eram espaços formativos, né, assim, de forma mais Paulo ampla, Freire, né. galera. E sim, era a minha primeira vez em sala de aula, não tinha pensado em iniciar como educadora, trabalhando com educação de jovens e adultos também, né, que era o público-alvo do PES. Então, e foi, acho que, das escolhas mais certas, assim, desse período da graduação. Incrível. Esses dias eu estava conversando com um outro pessoal que fazia parte do projeto, e a gente estava falando que se teve alguém que chegou lá para dar aula e saiu, abandonou, bom caráter não tinha. Ai, que horror! Porque não tinha como participar do projeto e não querer fazer parte daquilo, assim. Eu acho que eu nunca... A gente ouve muito esse discurso da educação ser transformadora, da educação, potencial de transformação da sociedade, etc. E acho que isso fica muito no lugar da utopia, ou no lugar de que a gente só consegue aplicar esse tipo de discurso quando a gente vê uma narrativa de uma pessoa que sai de um cenário, de uma educação pública precária e consegue ingressar numa grande universidade. Eu acho que dentro desse projeto eu pude ver de verdade o potencial da transformação da educação, de ver pessoas refletindo sobre a trajetória delas, trazendo elementos, trazendo a história da vida delas para nos ensinar também. E isso sim é transformador. Então, quando a gente fala que a educação é transformadora, a gente não tá falando... A pessoa que passa na universidade é incrível e com certeza a gente tem que aplaudir. Mas não é dessa educação transformadora, pelo menos que eu tô falando. E acho que o tanto que a gente tem conversado aqui sobre, né, ampliar e não ter só uma história única, isso é o que eu mais levo, assim, do que a gente viveu aqueles anos no projeto. Uhum. E aí a Bruninha, a monografia dela, eu tô mostrando aqui no vídeo que vocês não estão vendo, mas vocês vão ver lá na página da Pulsa. A monografia dela foi sobre o projeto Gênero, Raça e Trajetória Escolar, Memórias das Educandas do Projeto Educativo de Integração Social, PES. E Bruninha, eu li as 3 primeiras páginas e eu já chorei um monte. Você devia ter me dado a monografia com uma caixinha de lenço, João. Porque assim, não dá, não vai dar. Tô muito animada para continuar essa leitura, mas queria te ouvir assim em relação a isso, assim, o que é educação para você? O que nesse lugar de pessoa que teve a vida transformada pela educação, mas que também transforma vidas? Olha, é muito... Eu vou falar de uma experiência bem recente, assim, de hoje, por exemplo, em que eu estive o período da manhã e da tarde na escola. É muito difícil a gente pensar em educação sem pensar as pessoas para qual essa educação deveria ser pensada, né? Eu estava hoje trabalhando na aplicação das provas do Saresp, aqui do estado de São Paulo, né, que são provas de rendimento para avaliação do rendimento escolar, na mesma escola onde eu estudei durante o meu ensino fundamental. Caramba. E médio. E a gente teve alguns problemas, né, de indisciplina, vamos dizer assim, né, com alunos do ensino médio, por exemplo. E isso me fez pensar que como que a gente está formando essas pessoas, né, assim, que estão no 2º ano do ensino médio, no 3º ano do ensino médio, e não consegue, e parece que a gente não está falando da mesma educação, assim, a educação que a gente, enquanto professor, enquanto coordenador de escola, muitas vezes, ela não está se conectando com essa educação que esses jovens estão talvez indo na escola procurar também, né? E como que a gente vai fazer para alinhar isso, né? Assim, parece, porque a gente fala, é problema de indisciplina, esses jovens não querem nada com nada, estão no 3º ano, né? Mas eu fiquei curiosa, o que era essa indisciplina? O que eles estavam fazendo? Usando celular, desrespeitando, assim, retrucando a diretora, por exemplo, e as regras que precisavam seguir ali na aplicação daquela prova, né? Então era uma prova... questão de comportamento. Estilo, assim, que a ideia do governo, agora com esse provão paulista,
é também, mais uma vez, unificar, né, esse conhecimento, essa avaliação, e, né, aqui a gente pode seguir falando um tanto de coisas sobre isso, mas então fazer com que os alunos tenham quase que uma experiência de estar numa sala prestando vestibular, né, esses alunos Ai, gente, que tortura. E eles, né, não, eu nem sei como falar, assim, mas não tá funcionando, sabe? Deve ser muito complexo para eles olharem, conseguir agregar algum valor para esse momento que é essa avaliação. Isso, Eu ótimo. imagino que deve ser aquela sensação de eu já falei o que precisa para minha escola mudar. Eu já falei o que tá faltando aqui. Não vai ser responder não sei quantas questões de português e matemática que vai mudar a minha realidade. Sim. E aí, pensando na pergunta que você fez, né, o que é a educação, certamente é diferente desse conteúdo estrito que né, essas instituições estão querendo avaliar sem pensar a realidade desses alunos, né? Então, né, é a educação que, para além do conteúdo, ela consegue entender o que né, esse aluno está procurando, qual a necessidade desse aluno, né? Se é uma necessidade de entender ali o 2 mais 2, ou se é a necessidade de entender, né, a vida, assim, as dinâmicas do mundo. Sim. E é nesse contexto, gente, que aconteceu a reforma do ensino médio, né? Que foi tentando, e aqui eu vou colocar entre aspas, tentando resolver essa questão do desinteresse dos jovens. E aí põe lá, né? Aula de empreendedorismo, aula de videogame, aula... E qual que é a crítica, né? Porque parece até bem alinhado, assim, o que a Bruninha traz, o que ela tem visto em sala de aula, e pensa, poxa, mas se o jovem quer empreender, se o jovem gosta de videogame, vamos dar aula de videogame. Gente, a gente tá falando de um contexto que não tem livro didático, não tem material, o ambiente escolar não tá preparado para isso. Os professores e professoras não estão preparados. Esse novo currículo chega com algumas horas de aula online para o professor e para a professora assistir e já começar a dar aquela disciplina. E não é assim que deve acontecer. Imagina um professor que já está cansado, que não recebe bem, que está numa sala de aula que não tem um ventilador, que não tem uma estrutura mínima para conseguir desenvolver algum conteúdo. Aqui no estado de São Paulo, não tem livro impresso. E aí você quer dar aula de RPG, não e faz onde que isso, de fato, vai se encaixar com a realidade desse estudante, né? Para falar que é isso que eles querem, a gente está usando que recorte de estudante para tentar aplicar para um todo, né? A gente está falando de uma parcela muito mínima que, de fato, consegue ter acesso a essas coisas fora na escola já não consegue, mas, né, em casa ou na casa de algum parente e tal. Mas não é a realidade da grande maioria dos estudantes. E aí, eu acho que trazendo um pouco mais pro lugar de carreira mesmo, eu entrei, falando de você, mas trazendo um recorte meu, assim, entender como que você toma essa decisão. Eu entrei na faculdade muito obstinada a seguir carreira acadêmica. Não segui, como vocês podem ver, né? Compartilhei semana passada que fiz o Enem, tô vivendo outro momento agora. Mas eu não segui para um mestrado, uma especialização, eu queria muito ir pro mestrado. Mas não rolou. Como que foi? Você já entrou na universidade pensando numa pós-graduação? Ou foi algo que tocou seu coração? Como que você seguiu com isso? Como que tem sido, assim, né? Você concluiu o mestrado agora. Sim. Na verdade, eu conheci a universidade, e aqui até relacionando com o que você falou um pouquinho antes também sobre a Unicamp estar aqui na cidade de Campinas e muitas pessoas, muitos estudantes não conhecerem a universidade, né, enquanto universidade, não apenas o hospital. Eu conheci a universidade a partir da pesquisa, né, por estar aqui em Campinas. A Unicamp tem alguns projetos voltados para alunos da escola pública, alguns projetos de iniciação científica júnior, né? E eu Incrível. conheci, Você fez parte? Eu fiz parte desse projeto e foi, né, assim, das primeiras. Não sei se foi a primeira vez que eu estive, né, na universidade, mas que eu passei a conhecer de fato a Unicamp, né, já estando em um desses projetos como pesquisadora júnior durante meu segundo ano. Pesquisadora mirim. Durante o meu segundo ano do ensino médio. E eu tive a sorte, assim, de entrar num projeto, inclusive era da área de patrimônio cultural, e que é onde eu estou me especializando hoje, né? Então, de fato, as coisas que legal. Isso faz quantos anos, Bruninha? Isso foi em 2010 e 2011. Nossa, 13 anos. Caramba! 2010 e 11? 2010 e 2011. E aí, em 2012, eu entrei pelo Profis na universidade, já com a ideia de seguir a carreira acadêmica na área de ciências humanas, na época estava entre História e Ciências Sociais.
Poxa, perdemos uma cientista social, ganhamos uma grande historiadora. É isso. E aí, então, sim, eu entrei já muito, né, certo, assim, de que seguiria a carreira acadêmica, mas também, e eu tenho pensado um pouco sobre isso, sem muita ideia do pra além, né, assim, o que eu poderia fazer se não fosse a carreira acadêmica também. Vem mais Né, pergunta, então, né? Interessante pensar isso, e é arriscado. E aí, o que surgiu até agora? E aí, eu não encontrei muitas respostas, na verdade. Porque isso tem a ver também, acho, com esse lugar da permanência na universidade, né? Porque a Unicamp, por exemplo, é uma universidade com foco em pesquisa muito grande, e permanecer nessa universidade, já no meu primeiro ano de graduação, significou entrar num projeto de iniciação científica porque eu precisava daquela bolsa. Uhum. Né? Então, assim, eu fui me identificando com a área, né, e foi dando certo, mas poderia também não ter dado certo. E aí foi isso, o gosto pela leitura, pelos estudos, né, assim, também muito relacionado à nossa área, tem esse foco, né, na leitura, na escrita, né, isso foi contribuindo para que eu, né, seguisse cada vez mais a carreira acadêmica e gostando um pouco mais desse processo de escrita, de pesquisa, que é um processo muito trabalhoso, muito dificultoso, bastante solitário também. Então, segui na carreira acadêmica, assim, bastante certa de que eu estava fazendo algo que eu gosto, mas também com, acho que uma dúvida que, né, bastante comum e sempre, de será que é isso mesmo, né? Será que devo continuar por aqui? E até quando continuarei por aqui, né? Não sabemos, por enquanto estamos aqui. Bruninha, eu acho que é legal, acho que nem todo mundo que ouve a gente vem do mundo acadêmico, ainda mais a Unicamp, que é a maior universidade do país, a melhor, segundo eu mesma, mas que é muito voltada para a pesquisa, né? Então a gente já chega lá sabendo muito claro, assim, quais são os passos. Eu acho que diferente de outros lugares, e até de outro quando você faz uma especialização e etc., para ingressar no mestrado que você fez, você teve que se preparar de qual forma? Tá. Quando eu concluí a graduação, né, embora essa certeza de seguir para a carreira acadêmica, eu tinha inclusive feito a monografia no PES, que não era algo obrigatório para a conclusão do curso, então eu quis fazer a monografia pensando, né, nessa construção de carreira, mas eu concluí a graduação e agora? Então eu não tinha prestado os processos seletivos para pós-graduação na universidade e conheci o programa de pós-graduação no qual eu fiz o mestrado, que é pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, não é uma universidade, né, mas é também uma possibilidade de se fazer pesquisa. Conheci esse edital assim, meio que pesquisando, né, do nada, vamos dizer assim, uma área que eu já me identificava. Ler um edital de pós-graduação, né, acho que é um primeiro passo, assim, estranho até, né. E aí teve um fator, né, ainda mais complexo, que foi, não tinham vagas, né, para o estado de São Paulo. O IPHAN tem superintendências em todos os estados do Brasil, esse edital tinha vagas para algumas dessas superintendências, eu tinha me identificado com, sei lá, Espírito Santo, Rondônia e Brasília, e a que eu mais tinha me identificado foi Rondônia. Falei, então eu vou prestar. Assim, sem nunca ter saído de Campinas, sem nunca ter saído da casa dos meus pais. Falei, eu acho que esse é o momento, né? Terminei a graduação, me identifiquei muito com essa área de pesquisa e vou. E aí você tem que se organizar para mandar documentação, você precisa se organizar para fazer a prova, né, que o edital tá pedindo. No meu caso, né, era uma prova que a gente fazia em casa, encaminhava pelos correios, e eu sabia que em algum momento, se o processo seletivo seguisse, eu teria que ir para lá, para Rondônia, né, já para fazer a entrevista presencial, sem saber se daria certo ou não. Então, eu acho que você é a única pessoa que eu conheço, Bruninha, que já foi para Rondônia. Eu acho que eu não conheço muitas pessoas também. Não, eu não sabia que tinha sido que não Rondônia. são de lá e foram para lá. E aí, esse é um outro ponto interessante também de falar, né? Eu fiz um mestrado profissional, ou seja, não é um mestrado acadêmico, né? Que muitas vezes a gente relaciona, né? Quando fala em mestrado, em doutorado, né? Em pós-graduação de uma forma pesquisa acadêmica, né? Então, e aí isso entra também nesse leque de possibilidades, né? De não só estar dentro da universidade, não só pesquisar dentro da universidade, não só
seguir dar aulas, né, na universidade, fazendo pesquisa na universidade. Então, eu fui para lá, porque era um mestrado profissional, e a parte prática, né, a parte profissional desse mestrado era na superintendência do IPHAN em Rondônia, que, no fim, por conta da pandemia, não teve uma parte tão prática assim. O mestrado começou no segundo semestre de 2019, né, e já no comecinho de 2020 fomos todos pegos de surpresa pela pandemia. Então, acabei, né, ficando muito mais com essa parte de pesquisa, de leitura, mesmo no contato com essa superintendência, né, mesmo no contato com os técnicos da instituição. Bruninha, eu lembrei que recentemente você estava aqui em São Paulo fazendo algum trabalho no Memorial da Resistência. Fui como voluntária, né, trabalhei durante um dia. Aí em São Paulo, né, na verdade não era no Memorial da Resistência, mas era no DOI-CODE, né, no antigo DOI-CODE, que foi um dos grandes centros de detenção e tortura da ditadura civil-militar. E atualmente a Unicamp, a Unifesp, a UFMG estão com um projeto de escavação, né, desse local, né, do DOI-CODE. Na verdade, a escavação ela ocorreu em julho, se eu não me engano, que foi esse período que eu atuei como voluntária em um dos dias da escavação. Mas é um projeto maior, na verdade, que tem o objetivo de que esse lugar vire um memorial, né, um memorial voltado, né, então para essa temática da ditadura, né, e mais uma vez para as memórias, né, e para as outras memórias, né, para as outras histórias desse período tão sombrio, tão difícil, né, e aí foi isso. Então, incrível. É isso. E aí, mais uma vez, né, um projeto conduzido, né, por pesquisadores, né, ligados a diferentes universidades, e com esse olhar também de valorização, né, da memória e como que a gente mostra isso também para a sociedade, né, também para as outras pessoas, também, enfim, para as pessoas que estão morando e convivendo com esse lugar, né. O quanto é importante a gente também defender e lutar pela memória material das coisas, né? Eu acho que existe, às vezes, uma dificuldade muito grande de compreensão dos fatos, do que foi, para quem nunca teve a oportunidade de ir no Memorial da Resistência, é um lugar, assim, que a gente estuda, né? Na escola e etc. E aí teve... Enfim, a forma como a escola narra, né, até recentemente, como que foi esse momento da ditadura civil-militar e o que foi a perseguição e o assassinato de pessoas que estavam se opondo, mas lá no memorial você pode entrar nas celas e elas estão preservadas. Nossa. Assim. Você nunca foi, Nana? Não, nunca fui. Tem que ir. É uma coisa muito pesada, assim. Até queria saber, Bruninha, como que foi? Você chegou a encontrar algo na escavação? Ainda estava Deve ser muito tenso, assim. No dia que eu tava, não, mas foram encontradas inscrições em uma das paredes do banheiro. Inscrições que, né, muito provavelmente alguém estava contando os dias naquele lugar, então tem tipo 1, 2, 3, aí relacionado a algum dia da semana. Então, como se fosse uma espécie de, né, manter também a sanidade, né, e as referências do tempo, né, e o registro de que esteve ali também, né? Eu lembro que lá no memorial tem muitos nomes, tipo, olha, eu estive aqui porque é isso, as pessoas, elas eram sequestradas, tá, gente? Não era assim, chegava um policial com mandato. Até hoje a gente não tem gente que foi encontrada, né? Sim. E foram encontrados outros objetos, assim, de lata, um botão de roupa, que talvez seja de algum militar, se eu não me engano. Eu acho que tem essa referência, posso estar falando besteira aqui. Mas objetos diversos que, né, tem a ver com a dinâmica daquele lugar, né, com as refeições que eram feitas ali. Foram encontrados uma meia calça, um pedaço de meia calça, assim, vestígios de sangue também na parede. Então, eram diferentes grupos de arqueologia, né, atuando ali. Tinha o pessoal da arqueologia forense, da arqueologia pública e da arqueologia, né, responsável pelas escavações. Então, um trabalho muito conjunto até para a gente pensar a complexidade, né, de trabalhar num lugar desse, assim. E é uma sensação, né, estranha, assim, uma áurea, né, diferente, assim, quando a gente entra
num lugar desse. E aí acho que vale pontuar também a nossa responsabilidade, né, com esse tipo de trabalho também, enquanto pesquisadores, enquanto na produção Pessoas desse na sociedade conhecimento. também, E né? também, sim. Eu acho muito Super. legal ouvir. Sempre fico animada, assim, de ver o quanto minhas amigas, assim, seguiram carreiras completamente diferentes do que a maioria da gente, assim. É muito estranho, às vezes, pensar que meu trabalho sou eu, um computador, uma planilha, da maioria das pessoas até que ouvem a gente, assim. Então, eu fico animada quando vem alguém que trabalha com algo muito distante dessa realidade mais comum aqui. E aí, acho que é importante a gente falar aqui e trazer uma reflexão sobre. Eu falei, né, gente, que tô nesse processo aí de vestibular, etc. E aí, esse ano, a USP, a FUVEST, lançou a lista de leituras obrigatórias que vão fazer parte do vestibular de 2026 até 2029. Pela primeira vez, a gente vai ter aí uma lista de autoras 100% mulheres. E aí, Bruninha, eu queria ouvir, assim, pra você, como que isso te atravessa, assim, sendo uma mulher negra, autora, produtora de conhecimento, eu ia falar produto é estranho, né? Mas é um produto da escola pública, da educação pública e da universidade pública. Como que isso te atravessa? É muito bom, né, ver essa lista, assim, pensando no tamanho que é o vestibular da USP, né, pensando no tamanho que é a USP, e o que isso, os desdobramentos também disso, né, que pensar essas autoras e as obras dessas autoras, então é pensar, né, nesses silenciamentos, né, por que até agora, 2023, essas mulheres não estavam, né, nessa lista de livros. Provavelmente muitas pessoas nunca ouviram falar do nome delas, Sim. a maioria delas. Uhum. Sim. E o quanto isso tem a ver com o apagamento, né, do que é produzido pelas mulheres, né, na academia, na literatura, e até antes da gente iniciar a gravação, eu estava dando uma lida, também pesquisando sobre, e aí eu peguei um trechinho da fala do ex-diretor da FUVEST. Essa lista sempre teve, né, essas mulheres sempre estiveram presentes, né, na literatura, e ficou claro que esses livros têm a qualidade que a USP, né, quer, assim, valoriza ao pensar essa lista de livros, e foram excluídas unicamente por terem sido escritos por mulheres. Então, pensar não só nessa unanimidade, né, que é uma lista composta só por mulheres, e mais do que essa quantidade, né, na qualidade, né, do que essas mulheres produziram. E aí eu estava, né, fazendo algumas relações aqui, pensando, dessa lista, 3 são mulheres negras, uma delas é a nossa maravilhosa Conceição Evaristo, e essa lista tem escritoras do século XIX, XX e XXI. As escritoras negras são todas do século XXI. E aí a gente fica com a questão, né, e antes, né, assim, não tão recentemente, sim, a gente não tinha mulheres negras produzindo? Então vai ficar esse questionamento aí para todo mundo pensar, para os ouvintes pensarem, né? E aí também é uma lista que é quase com um tempo já programado, né? Essa lista vale para os vestibulares 2026, 27 e 28. A lista de 2029 já inclui outros 3 autores, né, clássicos, como Machado de Assis, Érico Veríssimo. Então, também, né, essas mulheres, assim, acho que é importante, né, a gente pontuar isso, assim, marcou essa presença, né, essa lista, né, tá sendo muito importante, mas é isso, né, ela tem quase que um prazo, ela já foi feita com prazo para... Um prazo de validade, né? Então, enfim, mas é uma... Para não dizer que eles nunca fizeram nada por nós, né? Mas é muito, muito bom pensar nos desdobramentos também que isso pode ter, assim, em termos de pensar essas obras em sala de aula, né, essa produção, né, de mulheres negras, mulheres em diferentes momentos, né, da nossa história e como que elas estavam produzindo. Pensar também no que isso pode desdobrar até, assim, em termos de mercado editorial, né, que muitas dessas obras são difíceis de encontrar, assim, autoras que, como a Bia comentou, a gente poucas vezes ouviu falar, então o quanto, né, as editoras podem, né, agora aproveitar também isso para
né, vamos fazer novas edições, vamos falar mais dessas autoras, né? Sim. Sim. Eu tava lembrando aqui quando o Racionais entrou na lista de leitura obrigatória do vestibular da Unicamp, né? Foi em 2018. E em 2017 foi quando foi instituída a política de cota racial no vestibular da Unicamp. Não tinha, foi uma das últimas, né? Sendo que a cidade de Campinas foi a última cidade do Hemisfério Sul a abolir a escravidão. E a universidade, a Unicamp, ela tá dentro do distrito de Barão Geraldo, que era uma fazenda, que era conhecida pelo Barão Geraldo ser um castigador de pessoas escravizadas, assim. E o quanto que me empolga saber que as pessoas estão na sala de aula lendo Racionais, assim. E a gente sabe que pessoas que são essas, são as pessoas que estão fazendo um cursinho, né, pagando não sei quantos mil reais em cursinho, etc. E elas estão, tipo, obrigadas a ler, a pensar sobre aquilo que está sendo produzido, sobre poesias e metáforas da periferia. E o quanto que é isso importante, e o quanto que isso deve ter sido importante pensando nesse momento histórico de mudança da universidade, né? A gente viu a universidade mudar de cara, assim. Eu lembro, eu entrei em 014, você entrou antes. Eu vi a universidade mudando, né? E o quanto que essa mudança, ela não pode acontecer isolada, né? Tem que ser um movimento de articulação para que isso aconteça. E com certeza não foi popular na época que optaram por essa inserção na lista dos livros de leitura obrigatória e toda aquela discussão de que rap não ou sim, deveria ser estudado ou não. Então eu sempre li que você foi um pouco mais pé no chão em relação a isso. Mas eu fico esperançosa, vão ter que ler mulheres, sim, vão ter que saber sobre a história delas, os livros didáticos vão ter que se atualizar, a apostilinha do ângulo vai atualizar, e vocês vão ter que estudar, sim. E espero, com certeza vai ser um espaço de muitos debates. Prefiro estar otimista, a gente estava conversando antes, eu tinha falado assim, ai, Bruninha, pela primeira vez a lista de obras só de autores negros e tal, e aí depois, né, fiz errado, falei, não são só autores, são mulheres, não são só pessoas negras, e a gente fala, não custa sonhar, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia vai ser. Mas é isso, obrigada, Bruninha. A Bruninha vai estar na próxima lista, com certeza. Eu não duvido. Bom. Desejo muito sucesso para você na sua carreira. Tenho a oportunidade de trabalhar com você em outros projetos, para além da sala de aula, e é sempre incrível te acompanhar o seu desenvolvimento. Você se lançando a novas ideias, assim, então é incrível. Obrigada por ter topado, obrigada por sempre apoiar aqui a gente. Como eu falei no episódio do sucesso para mim é ver meu trabalho sendo reconhecido e elogiado por pessoas que eu admiro. Então, sinto que Crachá na Mesa foi um sucesso. Terminamos o ano aqui. Eu, como ouvinte, bato esse martelo. Convites incríveis e trazendo muitas reflexões, convidando vocês a muitas reflexões, a ouvirem novas histórias. Espero que vocês tenham aproveitado esses muitos minutos aqui de falatórios, eu, Nana e pessoas incríveis que fazem parte da nossa história. Eu nem tanto, né? Eu fiquei mais absorvendo tudo isso, porque de fato é muito distante do meu universo. Eu nunca fui uma pessoa acadêmica, acho que diferente da Bea, que amava muito a escola. Eu tive momentos que eu amei muito a escola, mas nos últimos anos foi de muito terror, medo, pressão, enfim. Mas convivendo com vocês, eu digo que eu tô fazendo as pazes, né, com a escola, mas entendendo também e expandindo mais a minha compreensão do que é de fato educação, né? Não necessariamente é esse formato que a gente encontra hoje nas escolas, que é uma coisa muito comercial e capitalista, mas para além disso, né? Então, obrigada, Bruninha, por participar e dividir um pouco da sua trajetória e de todo o conhecimento que você tem. Eu saio daqui muito, acho que reflexiva mesmo, assim, né? Sobre todas essas coisas, sobre o papel que a pesquisa tem na nossa formação, né? Para além da educação formal, mas o quanto que o seu trabalho impacta no que eu faço hoje, impacta nas políticas que as empresas onde eu atuo precisam se adequar, enfim. Então, acho que é legal pensar sobre isso e que, no final das contas, está todo mundo super conectado, né? É uma reação em cadeia. Obrigada. Ai, gente, eu agradeço muito, muito mesmo esse convite. É sempre bom bater papo com vocês e não foi diferente dessa vez. Eu espero que tenha feito sentido, né? Assim, que, de fato, né, também para os ouvintes, né, do podcast, alguma coisa, né, de toda essa conversa tenha feito sentido e enfim, e ressoe, né, para além desse nosso tempo. Muito.
E é isso, assim, eu tenho aprendido, acho que é isso, assim, eu tenho aprendido a reconhecer essa trajetória, né, como pesquisadora, como produtora, né, de conhecimento, como historiadora, assim, a gente se questiona muito, né, em relação àquilo que a gente faz, então fazer parte aqui desse episódio adicionou um degrauzinho nesse processo de reconhecimento, assim, então é muito importante para mim também, foi ótimo. Ah, que linda, obrigada, Bruninha. Tem algum lugar onde a gente pode ler sua pesquisa, encontrar seus materiais? A monografia está disponível no site da Unicamp. Eu posso mandar o link para vocês, né? E vocês colocam na descrição do episódio. Muito sonho falar isso. Sim! O link vai estar aqui embaixo, pessoal. A minha dissertação ainda não foi publicizada, mas assim que for, eu posso também, né, divulgar de alguma forma para vocês. Então, combinado. Um beijo, gente. Obrigada por estarem com a gente aqui no Crachá na Mesa. A gente volta no que vem. Sim, curtam o final de ano com juízo. Um beijo. No ano que vem a gente vai voltar com outras problematizações. Nunca para. Beijos. Beijo.